1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Então ali, nestes dois versículos, diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Eu vou tentar explicar esses dois versículos, dado a data que nós nos encontramos. Se você estivesse no ano 33 da era cristã, você estaria hoje junto com os apóstolos, os discípulos, todos muito sobressaltados, porque nesta hora, Jesus já tinha se manifestado ressurreto. Porque Jesus ressurge no primeiro dia da semana. E quando ele ressurge no domingo, alta madrugada, já começa um reboliço. E as pessoas esperando notícias das mais importantes para suas vidas. E o Senhor então começa a aparecer ressurreto. Mãos furadas, lado furado, pés furados, atravessando paredes, entrando em reuniões, se apresentando para as mulheres, para os discípulos, e todo mundo extremamente alvoroçado. Por quê? Porque foi o domingo da ressurreição. Hoje está se comemorando a Páscoa. O mundo conseguiu desvirtuar o entendimento da Páscoa, de maneira que você recebe ovo da Páscoa. E o ovo que um coelho pôs. Então, os absurdos que a Páscoa, que a mídia nos apresenta, que o mundo nos apresenta, ela veio justamente para deturpar tudo aquilo que a Bíblia nos mostra, o significado real, profundo e tremendo. Quando você for comemorar a Páscoa, e você pensar que a Páscoa se comemora com um ovo e com um coelho, você está simplesmente se submetendo a um sistema que entorpece o entendimento das pessoas, a ponto delas não discutirem se isto é realmente assim. Eu quero falar para vocês sobre a verdadeira Páscoa. A Páscoa, ela começa lá no Velho Testamento, a primeira Páscoa. E até hoje nós nos comemoramos a Páscoa, porque foi uma ordem de Deus, de que esta festa seria uma festa perpétua. Mas não é somente a Páscoa uma festa perpétua, mas também a festa dos pães asmos. É claro que nós não iremos comemorar como era comemorado no Velho Testamento, porque o Velho Testamento, as figuras são naturais. Tudo isso apontando como deveria ser nos nossos dias espirituais. Então a primeira Páscoa se apresenta para um povo que estava escravo no Egito. Isso aqui eu creio que pelas novelas que estão passando, por todas essas séries que estão passando, as pessoas teve uma série chamada José do Egito, e eu acho que não seria certo falar José do Egito, teria que falar José no Egito. É porque José não era do Egito, José era judeu. Então, José no Egito,
ele foi mandado por Deus em uma determinada circunstância e foi para o Egito quando houve uma grande fome no mundo. E José no Egito, por ele ser um enviado de Deus ali para um propósito futuro, ele interpreta os sonhos do faraó. E isso não é conto de fada não, é verídico, isso é história. Eu não estou contando para vocês aqui continhos de fada não, é história, verificada nos livros seculares e tudo. E ele então interpreta o sonho do faraó e consegue então fazer do Egito o celeiro do mundo. Todo mundo, para não morrer de fome, teve que procurar o Egito. Foi onde o Egito ficou extremamente rico, porque primeiro eles começaram a vender por ouro, por prata, por bronze. Por último foi comprando terras e pessoas. Pessoas se tornavam escravos do Egito para não morrer de fome. E foi neste período que uma família de judeus desceu para o Egito. E por causa de José do Egito, eles receberam a melhor terra do Egito. E ali viveram por muitos anos felizes. Eles pensavam que seria para sempre, mas não. Passou-se 100 anos, 200 anos, 300 anos. É claro, José do Egito não era imortal, ele morre. E o povo de Israel era um povo extremamente fértil, produzindo, crescendo, multiplicando. De uma família, para vocês terem uma ideia, de uma família de 70 pessoas que desceram para o Egito na época da fome, e depois essas pessoas quando foram tiradas, era mais de 3 milhões de pessoas. Então 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Mas continuando a história, então essas pessoas descem e ali crescem. Acontece que o crescimento deles foram tão assombroso, que subiu um faraó, e que todo mundo pensa que faraó é nome, faraó era cargo. É como se a posição de presidente. Subiu-se um faraó, e esse faraó começou a ter medo do crescimento do povo judeu. Aí esse faraó falou o seguinte: gente, nós daqui um dia podemos até perder o nosso reino aqui, porque esses judeus, eles são atrevidos, eles estão se multiplicando, e daqui um dia a gente não consegue. Nós vamos ter que dominar esse povo de maneira assim, imperativa, vamos ter que reinar sobre eles. E aí então esse faraó que subiu passou a escravizar o povo de Israel. Só que mexer com o povo de Deus é a mesma coisa de mexer com Deus. E Deus então, no meio de uma circunstância, levanta Moisés como o libertador do povo de Israel. Também quando eu falo de Moisés, eu sei que você que ainda nos visita, que está nos visitando, já um dia ouviu falar de Moisés, o libertador do povo de Israel. E Moisés então foi a peça fundamental de Deus que tirou o povo do Egito. E quando Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, ele enfrenta, é claro, uma forte recusa, uma forte rejeição daquilo de Faraó. Ele falou: peraí, você está levando meus escravos embora? De maneira nenhuma. Começou-se então aquilo que se chama as 10 pragas, porque por detrás de Moisés não estava um sistema, uma guarda armada, um exército bem montado, mas estava Deus. Deus então começa a lançar as pragas. Todo mundo já ouviu falar sobre as 10 pragas. Essas 10 pragas culminam na última praga em que Deus avisa para o faraó: se você não deixar o meu povo ir, todos os primogênitos do Egito morrerão. Se você não deixar o meu povo sair daqui, dessa escravidão, todos os primogênitos morrerão. Mas Faraó não acreditou que isso poderia acontecer. Como que isso poderia acontecer? Quem queria matar todos os primogênitos, primeiro dos animais? Porque falou que ia matar os primogênitos dos animais, de tudo que era primogênito, e iria morrer se ele não deixasse o povo ir. Quem que vai morrer que nada?
Era assim que Faraó pensava. Mas Deus, para proteger o seu povo, ele chamou Moisés e falou: Moisés, agora aqui vem a Páscoa, preste atenção. Esta é a última praga. Ela é forte. Ela é destruidora. O que esse demônio vai fazer é matar todos os primogênitos. E ele não consegue distinguir se é judeu, se é egípcio, não. Ele vai distinguir o que eu vou te ensinar para fazer, Moisés. Chama o povo de Israel, fala para o povo de Israel pegar um cordeiro de 1 ano sem defeito. Esse cordeiro, na noite em que for passar esse anjo da morte, as famílias estarão reunidas dentro da sua casa, sacrificarão esse cordeiro sem defeito, o sangue derramado em uma bacia. Você vai pegar, falar para o líder da casa, o pai da casa, o cabeça da casa, para pegar e molhar aquilo numa, a gente chama, lá na Bíblia chama isopo, mas eu quero falar para você, numa esponja, e antes de vocês fecharem a porta, você vai passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. Fecha a porta e frita aquele cordeiro, come todo. Aquele cordeiro não é um cordeiro que vocês vão tirar só o sangue. Vocês vão tirar o sangue para ungir a porta. E o que, depois de morto, vocês vão fazer ele, fritar ele, e vocês vão comer ele todinho. Não pode sobrar nada. Porque Moisés, quando o anjo da morte vir para matar todos os primogênitos, ele só vai respeitar a casa que tiver o sangue, não na ombreira da porta. Ele vai passar por cima, ele não vai entrar ali. Mas a casa que não tiver esse sangue, o anjo da morte vai matar o primogênito. E assim foi. E desta forma, o anjo da morte, na noite certa, no dia certo, na noite certa, visitou e matou todos os primogênitos dos animais, das casas do povo de Faraó. E o povo ficou com tanta dor, com tanta luta, que eles mesmos expulsaram os judeus. Falaram: vai adorar esse Deus, sai de perto de nós. E o povo foi, mas o povo ainda foi mais esperto, foi pedindo: mas como é que eu vou fazer para viagem? Me dá um dinheirinho aí para viagem. O povo deu ouro, deu prata, e eles saíram com grande riqueza. 3 milhões de pessoas saíram com grande riqueza do Egito. Aí o Senhor falou para Moisés: Moisés, esse livramento que eu dei a vocês, ela vai ter que ser comemorada. Esse livramento que eu dei a vocês chamará-se-á Páscoa. E vocês vão celebrar de maneira perpétua a Páscoa. Vocês vão ter todo ano que sacrificar um cordeiro chamado Cordeiro Pascal. Vocês vão comer com ervas amargas. Tinha todo um ritual. E vocês vão fazer isso de maneira perpétua. Nós comemoramos a Páscoa ou não comemoramos? Comemoramos. Mas somente a Páscoa? Não. Nós comemoramos a Páscoa e nós comemoramos também os pães asmos, porque é uma festa esquecida. E eu quero falar hoje então sobre a Páscoa para os nossos visitantes. E eu quero ver se eu consigo falar sobre a festa dos pães asmos para a vida da igreja, pegando aquela receitinha que o Daniel fez da última vez. Então agora vamos às referências, tá ok? Êxodo capítulo 12. Então, no Êxodo capítulo 12, versículo 13, diz assim, é claro que eu não vou pegar todo o texto, por isso que eu expliquei tudo para vocês, tá? Para chegar somente aqui no que é mais importante. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora.
quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisas levedadas, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Êxodo capítulo 12, versículo 26, lá do mesmo capítulo, mas aqui dá uma explicaçãozinha mais resumida. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém? Então, se você quer a primeira referência sobre Páscoa, Êxodo capítulo 12. A Páscoa é isto. É a libertação de um povo que estava escravo. Então você não tem como comemorar Páscoa dando um ovo. Não existe isso. Você não pode comprar um coelhinho e entregar para sua criança e falar, olha, vamos comemorar Páscoa, ao bichinho da Páscoa. Não existe. Essa é a maneira como todos querem tirar a santidade, tirar a revelação, tirar aquilo que Deus quer falar com você através de cada Páscoa em cada ano. É a maneira de interter. Vou falar para vocês como é que você tira brinquedo de criança. A Kleine é minha criança. A Kleine está brincando com as brincadeiras lá e tal. Eu quero tomar esse copo dela. E a Kleine tem 4 aninhos, tá bom? Aí eu falo, me dá. Ela fala, não. Aí ela, não dá. Por que ela não dá? Eu falo, mas vai tomar o que é meu? Eu falo, olha aqui que eu tenho para você. Olha aqui que coisa linda. Quer trocar? Toma. Ela vai dar. Porque criança é assim. Ele só entrega alguma coisa que pode ser até o que ela está me dando de muito mais valor, se eu consigo enganar ela e mostrar para ela que isso aqui tem mais valor do que o que ela tem. É assim que fazem conosco a vida inteira. Eles tiram o verdadeiro sentido da Páscoa e te dão um ovo grandão de chocolate. Ou te dá um coelho. É assim que eles fazem. Mas escute o que eu quero dizer a você. Aquele povo foi liberto e celebrou-se a primeira Páscoa. Agora eu queria te mostrar algumas coisas interessantes a respeito da libertação daquele povo, que talvez encaixe um pouquinho com a sua realidade. Ah, pastor, não vai encaixar nunca. Esse negócio aconteceu quantos séculos atrás? Como é que vai se trazer isso aqui para nós? Aquilo que aconteceu foi natural, mas a simbologia pode falar muito forte ao meu coração. E se depois Deus falar ao seu coração, eu quero orar com você. Tá ok? Bom, a primeira coisa, é claro que aquele povo eles foram libertos da escravidão mesmo, a escravidão natural, essa que nós conhecemos, daquilo que foi abolido no Brasil, a escravatura, né? Pelo menos todo mundo pensa que foi abolida a escravatura no Brasil. O que os escravos aqui faziam? Trabalhavam o tempo inteiro sem ter a sua remuneração, como era devido. Isso é escravidão. Aquele povo começou a ser escravo daquela forma. E quando nós olhamos para essa figura, é claro que nós não podemos falar sobre uma escravidão natural, mas podemos fazer aplicações. É aquele negócio, por exemplo, eu sei que isso já está ultrapassado, mas é o que me vem à mente para explicar. Eu fui ensinado no primário que a nossa bandeira nacional, o verde apontava para as matas. Eu sei que tem toda outra explicação diferente, mas eu vou falar para vocês o que foi ensinado. Olha, quando você vê o verde da bandeira nacional, simboliza as nossas matas.
O losango dourado, o que simboliza? O nosso ouro, né? Cada coisa, cada cor simboliza, o azul simboliza os nossos céus. Então o que eu quero mostrar para você é o seguinte, eu quero usar somente isso que nos ensinaram, para me pegar exatamente o que, agora eu vou falar para vocês uma coisa importante, a simbologia. A simbologia fala muito para nós a respeito daquilo que foi a primeira Páscoa. Primeiro, a primeira Páscoa foi a libertação da escravidão. Tá ok? Então, isso é importante. Hoje, tem pessoas escravas? Sim. Nós somos escravos. Somos escravos de um sistema que faz com que você acredite em tudo que eles querem que você acredite. Nós somos escravos daquilo que a Globo, a Record, o SBT coloca de maneira massiva para você ouvir o dia e noite. Você é escravo daquilo que eles querem que você acredite. Agora estão preparando a humanidade para ter um encontro com extraterrestres, tá ou não tá? Notícias, aparições, e todo mundo falando. Não, eles querem que você acredite que vai aparecer ET para tudo quanto é lugar. Então, tudo bem. Está todo mundo sendo preparado por conta das notícias, da mídia, das aparições, essa coisa toda. O sistema, ele se torna como se fosse o faraó que escravizou o povo do Egito. O sistema. Faraó escravizou aquele povo e ele comandava o que aquele povo tinha que pensar e o que aquele povo tinha que fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Daquilo que Faraó fez. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Eu pergunto para você, você teria coragem de matar seu filho, William? Pegar uma das suas meninas e matar? Pois é, mas o povo de Israel, eles chegaram numa posição tão explorada, que eles matavam seus próprios filhos. Lá diz, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Por quê? Porque mulher não produz guerreiro com mulher. Produz-se guerreiro, homem e mulher, então mata-se o homem. Foi isso que pensou o Faraó. Então deixe as mulheres e mata os homens. Faraó dominando a cabeça do povo judeu. E você acha que não teve judeu que cumpriu isso? Claro que teve. A Bíblia não vai dar esse detalhe. Mas pensa bem comigo. Para Moisés, que foi escondido até o 3º mês. Isso aqui agora para os crentes que conhecem Bíblia. Para Moisés, que foi escondido até o 3º mês. Por que ele escondeu? Porque quem achasse, quem descobrisse até mesmo entre os vizinhos, você está falando, você está doida, você vai trazer um infortúnio para nós, você vai trazer perseguição para a nossa vila, ou para a nossa aldeia. Os próprios judeus matavam os judeus. Então é conforme a opressão, conforme a maneira como o sistema age, conforme as pressões que o sistema vai ter sobre as famílias fazem isso aqui. Você fala, pastor, mas isso não acontece hoje em dia. Como que não acontece? Você deixa o seu filho quase 24 horas por dia em frente a uma televisão. Como que não acontece? Quem está criando seu filho? Você deixa o seu filho o dia inteiro com o celular na mão. Você sabe o que o seu filho está vendo? Você sabe com quem ele está entrando em contato? Teve uma criança agora de 12 anos que matou um monte de gente. Matou uma senhorinha, esfaqueou outros. Aí eu vi um pedacinho da entrevista. Ele falou, não, eu queria matar e pensei que vocês iam me matar, porque era a maneira como eu planejei tudo. Planejou? Aonde que ele planejou isso? O sistema, ele está entrando dentro das famílias e matando relacionamento de pai com filho, matando relacionamento de filho com pai, matando relacionamento de esposo com esposa. Vocês acham que nas igrejas cristãs,
Não tem pornografia? Tem. Vou falar para você, tem. Homens casados, bem casados, e que não saem da pornografia, no computador. Vocês acham que o sistema não está entrando para matar? Ele está entrando para destruir. Todo mundo está pensando, não, essa escravidão não existe mais. Existe, e ela é muito mais eficaz. Sabe por quê? Porque ela não está escandalizando nenhum crente. Não está escandalizando a sua casa. Os pais, quando vêem uma coisa dessa acontecer com o filho, eles põem a mão na cabeça e falam, meu Deus do céu, eu fui surpreendido por isso. Não teria que ser sido surpreendido. Por quê? Porque o sistema está matando os nossos filhos. O sistema está matando os relacionamentos com os filhos. O sistema está destruindo a sua relação com o seu filho. Qual foi a última vez que você sentou com seu filho e ficou com ele pelo menos 1 hora, conversando coisas, trivialidades mesmo? Você jogou bolinha hoje? Estou falando do meu tempo, gente. Eu sei que é outras coisas hoje. Você jogou bolinha hoje? Ganhou quantas bolinhas de gude? Vamos jogar finca? Vamos fazer uma raia com o papai? No meu tempo era isso, agora eu não sei como é que é hoje. Então o que eu quero mostrar para vocês é isso. Qual é o tempo que você tem passado com seu filho? Porque muitas famílias estão matando os seus próprios filhos. Isso é uma escravidão. A escravidão de Faraó não foi só na questão de trabalho. Ele entrou na mente das famílias. Ele quebrou o relacionamento com as famílias. Entre a relação do pai com o filho. Entre a relação do filho com o pai. Vou dar outro exemplo. Êxodo capítulo 32, versículo, só a primeira parte do versículo, que diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Eu vou te explicar essa passagem rapidamente. O povo já estava liberto e no deserto. Já tinham saído do Egito já não estavam mais atrás dele, porque ao tentarem eles foram mortos no Mar Vermelho, afogados. Agora este povo está no deserto, celebrando a sua libertação. Acontece que Deus fala para Moisés: suba ao monte, porque eu vou dar para você diretrizes para o povo. Moisés sobe, só que demora 40 dias. O povo olhando para aquele monte, Moisés não descia. O que predominou? Predominou a cultura que eles aprenderam no Egito. Presta atenção aqui. Prevaleceu o que eles aprenderam no Egito. O que eles aprenderam no Egito? A adorar deuses. O Egito é cheio de deuses. Faraó era um deus. E vinham os outros deuses, Deus da terra, Deus, as pragas dizem os teólogos, que cada praga foi contra um Deus que eles adoravam. Deus rã, Deus mosca, Deus tudo que tinha lá. Agora, no momento só de 40 dias, em que o povo não sabia o que fazer, porque o seu líder estava no monte, sabe o que eles fazem? Vamos fazer um ídolo para nós. Escute o que eu quero dizer a você. Nós temos membros dessa igreja, e aqui eu tenho propriedade para falar, porque eu sou pastor e não quero agredir nenhum membro, mas é uma forma de exortar o meu povo, que tem ídolos no coração. Eu já fui em casa de crente em que o filho é o ídolo. O menino faz o que quer, bate na cara do pai, bate na cara da mãe, xinga todo mundo, chuta a canela do visitante, e o pai não faz nada. Sabe por quê? Porque ele adora o filho. Tem pessoas que fazem do filho o ídolo. Tem pessoas que fazem do carro o ídolo. O carro é mais valorizado que a esposa. Ele gasta mais dinheiro com o carro do que com a esposa. A esposa está precisando tratar o dente e ele prefere arrumar a suspensão do carro. A esposa precisa de fazer uma cirurgia, ele prefere reformar ou trocar de carro.
Ele pega e transforma o seu carro em um ídolo. Então, todo mundo falando, não, nós não temos ídolos. Irmãos, ídolo é qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. Ídolo é qualquer coisa que tome o lugar de adoração na sua vida. Tem pessoas que adoram, o ídolo dessas pessoas é o trabalho. Eu conheço. Esse falou claramente para mim. Ele falou, pode você pensar o que você quiser. Eu sei que você é pastor, colega meu colega, da minha idade mesmo. Tem 63 anos de idade como eu. Ele diz, o meu Deus é o meu trabalho. O meu Deus é o meu trabalho. Eu dou a vida pelo meu trabalho. Eu troco tudo pelo meu trabalho. Eu não sei como é que vai fazer o dia que eles quiserem me aposentar. Eu não vou aposentar, eu vou morrer trabalhando. Eu adoro trabalho. Tem pessoas que fazem isso. Aquele povo, na primeira oportunidade que tiveram, demonstraram que a escravidão não estava somente na mão de obra. De que a escravidão não estava não somente em ser dominado pelo sistema, a escravidão estava introjetado dentro deles, e eles sempre expressavam aquilo de alguma forma. E nessa circunstância, eles dizem, nós queremos ídolos, façam deuses para nós. A pergunta que eu quero fazer para você, que está aqui nos visitando nesta manhã, sem desrespeitá-lo, com todo carinho, quem está no lugar de Deus no seu coração? Quem está no lugar de Deus aí? Porque, escute o que eu quero dizer para você que está nos visitando nesta manhã. Nós temos um espaço na nossa vida espiritual que só cabe Deus. As pessoas tentam colocar qualquer coisa ali dentro para substituir Deus, mas você vai ver que você vai se frustrar. Porque só tem um lugar que só cabe Deus. E a pessoa que tenta colocar qualquer outra coisa que não seja Deus, ele lá, quando colocar a cabeça no travesseiro, ele sabe que está faltando alguma coisa na vida dele. Quando nós queremos falar de Páscoa, nós queremos falar de um cordeiro que te livra desta escravidão. Eu quero falar para você de um cordeiro que morreu por você. Eu quero até ler a passagem, quando João Batista vê Jesus passando, João 1:29. No dia seguinte, João, quando olhou para Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Do que João estava fazendo a referência? De que aquele lá era o Cordeiro da Páscoa, que aconteceu lá em Êxodo. Ele está dizendo, agora não precisamos mais sacrificar os cordeiros para comemorar a festa, porque este cordeiro, ele vem para definitivamente tirar o pecado do mundo. Ele quer quebrar a sua escravidão. Quando nós falamos de Jesus para você como cordeiro pascal, nós estamos falando daquele que veio para te libertar. Ele veio para quebrar todas as cordas invisíveis da escravidão que te coloca em depressão, melancolia, tristeza, angústia, essa vontade que você tem de morrer, esse vazio que você não consegue encher. Eu quero dizer para você, isso é porque você está escravo de um sistema, de um ambiente espiritual, de uma abstração que ninguém vê, mas você sabe que você é dominado por isso. Você sabe, você finge que está tudo bem, e essa alegria que você diz que tem, e as pessoas não conseguem ver o vazio da tua alma, mas você sabe que esse sistema, essa abrangência sistemática e espiritual, essa abstração, essa coisa que vem atacando você, te coloca com um vazio enorme. E você percebe que você é escravo disto. Vou dar outro exemplo. Está lá em Números capítulo 11, versículo 5. No capítulo 11, versículo 5 de Números, é um livro também lá que remonta essa história. Diz assim o versículo 5, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões,
dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Chegou um momento no povo que estava sendo liberto, e eles estavam nesse período caminhando pelo deserto, em que um populacho que saiu com eles, não era nem povo judeu, estava lá, mas esse povo foi um atropelo na vida de Israel, porque esse povo começou a estimular eles a uma fome daquilo que tinha quando eles eram escravos. Vou falar uma coisa para você que talvez para muitos crentes é chover no molhado, mas para você talvez seja novidade. Você é o que você come. Você é o que você come. Você vai ao médico, o médico olha para você e fala: está amarelo, está anêmico, precisa de vitamina tal. Precisa de outra vitamina. Eles passam remédio e passam preventivos. Os preventivos são sempre vitaminas que o seu corpo precisa por conta da má alimentação que você está tendo. Porque você aparenta, você mostra, você se expressa o que você come. E não somente no sentido natural, eu estou falando aqui no sentido agora emocional, da alma. Pega uma criança, presta atenção aqui. Pega uma criança de um lar que todo dia tem briga, lá dentro daquela casa. Marido com mulher, cachorro com gato, vô com vó. Pega essa criança que todo dia tem briga lá. Pega outra criança em que está sendo criado num lar que teria que ser normal. Há diálogo, há carinho, há conversa, há atenção. Põe essas duas crianças juntos. Você vai ver. Esta aqui vai parecer que ela é dominada por aquela, porque tudo que essa criança vem daquele lar ali, ele vai fazer, se tiver dois brincando, ele primeiro vai bater no menino para tomar o brinquedo. Por quê? Porque ele é aquilo que ele vive dia e noite na sua casa. Ele é o que ele come, psicologicamente, socialmente, espiritualmente. Esse garoto aqui, todo mundo fala: não, mas ele é tão apático. Não é apático, é educado, refinado. Ele é aquele que cede, que abre mão, dado ao diálogo. Mas se pegar um garoto que foi criado no lar com briga, ele vai, tudo que ele for querer na vida dele, vai ser no braço, no murro, no grito. Por quê? Porque essa criança está comendo de coisas ruins dentro da casa. Eu quero te fazer uma pergunta, você que está nos visitando nesta manhã. O que você comeu na sua infância? O que você comeu na sua infância? O que você comeu na sua adolescência? Eu não estou falando de comida, eu estou falando de ambientes, de envolvimentos emocionais, de relacionamentos emocionais. O que você comeu? Porque você está sendo hoje, o que você está sendo, você é produto do meio. Este povo lá, livramento, milagres, vocês têm que ver o tanto de milagres que esse povo já tinha visto. Tudo que eles já tinham experimentado, maná descendo do céu, codornizes quando eles clamaram, carne quando eles pediam, um favor imerecido da parte de Deus. Mas chega um momento em que eles têm saudade daquilo que comia no Egito. Sabe o que é isso? Uma alma escrava. Preste atenção. Uma alma escrava. Ela tem saudade até de apanhar. Vou falar coisa para vocês aqui que vai assustar vocês. Tem mulher que tem saudade de apanhar do esposo. Tem homem que tem saudade de levar pancada do pai. Sabe por quê? Porque tudo isso entra na vida da pessoa e se torna quase que parte dela. Se ele vive dentro de um lar pornográfico, onde a malícia e a impureza impera, ele tem saudade disto. Ele deseja isto. Sabe o que é o nome disso? Escravidão. E eu quero te apresentar hoje o verdadeiro Cordeiro Pascal para te libertar disto.
para falar para você que você, talvez todos esses sentimentos que você tem, que você fica tentando até se auto-esmurrar por conta de pensamentos tão malignos que você tem, Jesus quer tirar isso de você. Jesus quer te limpar disso. Ele sabe que você não tem culpa com tais sentimentos e pensamentos. Você fala, pastor, mas é como que eu não tenho culpa se é eu que penso? Você é produto do meio. Deus quer te transformar, renovando os seus pensamentos. Deus quer te dar novos pensamentos. Deus quer te dar novas visões, para que você enche todo o teu interior de paz, alegria, força, entendimento, e possa comer dessas coisas para dentro de você, e você expressar algo que você nunca expressou antes, nem para suas famílias e nem para os seus amigos, que é paz. Isso é escravidão. Você pensa que a escravidão que o Senhor libertou o povo de Israel foi somente de braço? Não, meu irmão, foi de mente, foi de alma, foi de sentimentos, foi de uma escravidão. É aquela a síndrome de Estocolmo. Já ouviu falar sobre a síndrome de Estocolmo? A síndrome de Estocolmo é o seguinte: o cara sequestra a pessoa, ela se apaixona pelo sequestrador. Sabiam disso? Lembram dessa história? Foi terrível na época. A defender o sequestrador, disse que estava apaixonada pelo sequestrador. É chamado síndrome de Estocolmo. A pessoa apaixona pelo seu algoz. Ele quer o seu algoz, o verdugo da sua alma. Você fala, o que é isso? Doença. Isso é doença. Isso é doença. Deus quer te livrar disto, desses sentimentos que você tem, que você fala, meu Deus, como que eu posso gostar disto, se isso me faz tão mal? Sabe por quê? É porque foi tantos anos escravos, que você nem percebe que você é escravo. E por último, eu quero ler Números 14, versículo 4. Em Números 14, versículo 4 ainda é pior. Porque diz o seguinte: e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Houve um problema no meio do povo de Israel. A congregação entrou em luta entre si, estava tendo um tumulto em termos de liderança. Arão, Miriam, Moisés, levanta uma quantidade boa de pessoas e diz, vamos fazer o seguinte, vamos levantar alguém que nos lidere e vamos voltar para o Egito. Visitantes, escute o que eu quero dizer a vocês. Nós enfrentamos isso aqui. Já teve várias pessoas, nós não sabemos se convertidos ou não, que voltaram para o mundo. Depois de ter todo o entendimento do que Jesus fez por eles, eles voltaram para o mundo. E não foi só uma ameaça como que está aqui não. Nós temos crentes que voltaram para o mundo. Quando eu falo voltaram para o mundo, é voltaram para as antigas práticas. Nós temos pessoas aqui que foram libertos da cocaína, foram libertos da prostituição, foram libertos de várias coisas que acometia a sua alma. Mas chegou um momento em que eles olharam para o Egito e falaram, não queremos mais não, vou voltar para onde eu estava. E voltaram. Porque você tem livre-arbítrio para escolher qual caminho seguir. O povo de Israel, chegou um momento em que eles falaram, vamos voltar para o Egito. Meu Deus! Será que eles não lembravam da história que eles tiveram no Egito? Eles falaram, vamos voltar para o Egito. Então você vai encontrar, talvez você esbarra com alguém que fala, não, já foi crente. Você vai escutar isso. Escuta você que está nos visitando. Você vai encontrar pessoas dizendo assim, eu já fui crente, já fui daquela igreja, eu já fui lá da igreja do pastor Brito. Ninguém consegue segurar ninguém aqui. Sabe quem que consegue permanecer aqui? Aqueles que voluntariamente
deliberadamente, honestamente, desejaram ser libertos do mundo em que eles estavam, da escravidão que eles se encontravam. E agora, como luz e trevas, eles olham e falam assim para as trevas: não volto nunca mais. Mas tem pessoas que preferem as trevas, porque as trevas os esconde de quem eles realmente são. As trevas simplesmente mostram de forma opaca a maneira como eles gostam de viver. O povo de Israel em determinados momentos, não valorizaram a Páscoa, o livramento de Deus. E nós hoje temos a mesma coisa. Pessoas que mesmo olhando tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, essas pessoas simplesmente esquecem num determinado momento. Alguém pisa no pé dele aqui, ele vai embora, sai da igreja. Ah, não gostei da maneira como o Senhor falou. Mas espera aí, você está convertido a mim ou ao Senhor Jesus? Eu falei alguma coisa que não te agradou? Me procure, eu peço perdão. Porque é assim que uma família se relaciona. Ah, eu não gostei, o Senhor foi muito seco, muito duro. Deixa eu tentar ser molhado com você. Deixa eu tentar ser macio. Mas talvez se você me compreender e eu te compreender, você me aceita como eu sou e eu te aceito como você é. Mas não saia da igreja. Pessoas saem da igreja, voltam para o Egito, voltam para o mundo, voltam para as antigas práticas. Eu quero te fazer um convite hoje, para você tomar uma decisão definitiva. De você falar: eu quero aceitar Jesus Cristo como o meu Cordeiro Pascal, aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue e me purificou de todas as minhas dívidas e todos os males que eu tenha feito. E agora, eu estou nele, para que nele eu possa viver uma nova vida. Uma vida reta diante dele. E é isso que o Senhor promete. Vamos lá para a conclusão. 2 Coríntios capítulo 5, 17. 2 Coríntios 5, 17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Escute o que eu quero dizer a você. Faça dessa Páscoa uma Páscoa diferente na sua vida. Faça dessa Páscoa uma Páscoa em que você marque a tua vida definitivamente pelo sentido literal que ela realmente tem. De que Jesus Cristo morreu na cruz como um cordeiro inocente, derramou o sangue a fim de fazer você uma nova criatura. É importante você compreender que Deus quer transformar a sua vida. Quer fazer você uma nova criatura. Quer transformar o seu ser. E isso não vai ser feito pelos seus méritos ou por sua força. Isso vai ser feito somente por uma decisão genuína, poderosa e eterna que você vai tomar. De dizer ao Senhor: Senhor, hoje eu entendi o que significa a Páscoa. E eu te aceito como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora eu quero tirar o mundo, que tira o meu pecado. E me dá uma oportunidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus pode fazer isso. Deus te transforma nesta manhã. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tudo isso que eu falei para você, todos esses problemas que talvez algum se encaixou com seus dilemas e as suas debilidades, o sangue de Jesus te purifica.
Escuta, o sangue de Jesus te purifica. Você pode nesta manhã começar uma nova jornada. Você pode nesta manhã dar um novo passo de fé. Pastor, você não sabe como é que é a minha vida, e nem quero saber, mas eu sei quem sabe tudo sobre ela, porque um dia eu encontrei com ele, e ele sabia de tudo sobre a minha vida. E eu olhei para ele, e ele falou: eu te aceito. Porque ele te aceita como você é. Mas eu te garanto que você jamais será a mesma pessoa à medida que andar com ele. Porque ele te transforma. Ele muda os teus pensamentos. Ele quebra a força de Faraó da sua vida. Ele quebra a força do diabo na sua vida. Ele quebra o poder do pecado na sua vida. Ele quebra todo o mal na sua vida. E te faz uma nova criatura. Ah, mas eu quero mais. Não está na nossa referência, não precisa nem colocar. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, esse eu sei de cor, porque é o versículo da minha vida. Esse versículo de João 1,12 diz: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos. Deus quer te fazer filho dele. Deus quer te quebrar, quer quebrar essa escravidão que o sistema introjetou na tua mente, na tua cultura familiar, no teu modus operandi, no teu modus vivendi, que te entrou na sua vida e que você só corresponde segundo aquilo. Ele quer quebrar você como velha criatura e te transformar em uma nova criatura. E ele quer fazer dessa nova criatura filho de Deus. A palavra do Senhor diz, e finalizo com esta referência, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu não sei onde você está. E eu não quero discutir com você aonde você está. Mas eu quero te propor um novo caminho. Eu quero te propor nessa manhã um novo começo. Eu quero te propor nessa manhã uma nova filiação. Eu quero te propor nessa manhã novos pensamentos. E eu digo para você, somente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pode te dar isso. Que essa Páscoa seja no nascimento de Jesus no seu coração, na sua vida, na sua casa. Você sabe que isso é importante para você. Você sabe que você veio aqui para ouvir isto. Do quanto importante é uma decisão sua ao lado de Jesus. Eu quero ser seu amigo. Nós queremos ser sua família. E eu sei que nós damos trabalho. Eu dei muito trabalho. Mas me permita caminhar com você. Nos permita, os pastores dessa igreja, caminhar com você. Os líderes de célula, os discipuladores. Permita isso. Deixa a gente te ajudar. Chega de caminhar sozinho. Troque o ovo e o coelho pelo cordeiro e a cruz. Troque todas as fantasias que o mundo tem colocado na tua mente por uma realidade que você sabe que bateu na tua porta nessa manhã.
e de que você precisa da graça, da força, da unção, do poder de Jesus. E eu digo para você, como eu me vi com 19 anos, eu não tinha força. E você não precisa ter força. Você só precisa ter vontade e a decisão. Vamos colocar em pé?